Olá! Vamos para mais um vídeo e esse vídeo é sobre frações. Vamos ver o que é fração? Fração é a parte de um todo. Dividimos uma maçã ao meio, podemos representar a metade de algo em forma de fração. Então, nesse caso, lê-se um meio. Um meio é a mesma coisa que metade. Se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e comermos somente um pedaço, representamos dessa forma aí. 1 em cima, 4 embaixo. Lemos 1/4. Então, a parte pintada está lá em cima. Um pedacinho pintado fica em cima. E quantas partes tem esse círculo ali? São 4. Então, 4 fica embaixo. A parte pintada colocamos em cima da fração. E essa partezinha aí de cima chamamos de numerador. A parte de baixo da fração colocamos a quantidade total. Nesse caso, são 4 partes. Esse círculo aí foi dividido em 4 partes. E a parte de baixo chamamos de denominador. Então, representamos 1/4, ou seja, uma parte pintada em 4 partes. Se comermos toda essa pizza, o numerador e o denominador serão iguais. Então, a parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, que é o denominador, são iguais. Então, como essa pizza tem 6 pedaços, e comemos 6 pedaços, comemos 6 de 6, ou seja, um inteiro, a pizza toda. E como lemos essa fração? 6/6. Como representamos em fração a parte comida dessa barra de chocolate? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha só. Quantas barrinhas tem esse chocolate? Quantos pedacinhos tem esse chocolate aí? E quantos pedacinhos foram comidos desta barra? Então, a quantidade comida fica na parte de cima, que é o nosso numerador. Então, nesse caso, foi comido o quê? Apenas um pedaço. A quantidade total das partes que há nesse chocolate fica embaixo da fração. Então, vamos contar? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedacinhos. Tinham 9, né? Porque um já foi comido. Mas lá embaixo temos que colocar o total. Então, o total que havia eram 9. Então, esse 9 fica na parte de baixo e chamamos essa parte de baixo da fração de... Vamos ver se você lembra. Denominador. Isso aí. Então, foi comido um pedaço de 9 pedaços, ou seja, 1/9 da barra foi devorada. Nham, nham, nham. Vamos praticar? Qual é o nome de cada parte da fração? Então, que nome recebe a parte de cima da fração? E que nome recebe a parte de baixo da fração? Se você falou que a parte de cima é numerador e a parte de baixo é denominador, acertou. Então, lembre, a parte de cima chamamos de numerador, que é a parte que tomamos de um inteiro. E a parte de baixo, que é a quantidade total de partezinhas que tem alguma figura geométrica, ou, por exemplo, uma pizza. Quantas partes dividimos uma pizza, fica embaixo, chamamos de denominador. Se você comer 4 pedaços dessa pizza, como ficará a fração? Então, olhe bem, conte quantos pedaços tem essa pizza aí. E se você comer 4 pedaços, então como ficará essa fração aí? Se você falou que ficará 4 em cima, 8 embaixo, você acertou. 4/8, porque comemos quantos pedaços? 4, então 4 fica em cima. 4 de quantos pedaços? De 8. Então, 4 de 8 fica 4/8. Vamos para a leitura de frações.
Então, se o denominador, ou seja, aquela parte de baixo da minha fração, for 2, nós lemos meios. Se for 3, terços, 4, quartos, 5, quintos, 6, sextos, 7, sétimos, 8, oitavos e 9, nonos. Então, para lermos as frações, a parte de cima nós lemos normalmente, mas a parte de baixo, que é o denominador, ficará com essas nomenclaturas. Então, olha os exemplos. 3 em cima eu falo 3. E o 2 embaixo? Não continuo falando 2. Eu tenho que usar o nome meios. Então, fica 3 meios, 2 terços, 3 quartos, 1 quinto, 5 sextos e 4 sétimos. E os seus denominadores forem 10, 100 ou 1000? Como é que fica? Se for 10, então fica 5 décimos, por exemplo. Se o denominador aqui embaixo fosse 100, ficaria 5 centésimos. E se fosse 1000, 5 milésimos. Os denominadores a partir de 11, acrescentamos a palavra avos. Não confunda avos com avós, hein? É avos. Então, um exemplo, olha essa fração ali. 5 em cima, 12 embaixo. Então, como fica? 5 dozeavos. Como lemos as frações abaixo? Vamos para a correção? Então, 2 vezes 7 avos, 1 centésimo e 1 milésimo. Agora, vamos para esse exercício aí. A fração correspondente à parte branca é? Então, observe, está pedindo a parte branca. Então, vamos ver como é que fica essa fração aí. Então, é como se eu comesse só aquelas partezinhas brancas ali dessa pizza. Vou fazer de conta que isso é uma pizza. Como é que fica a fração? Se você falou 13 dozeavos, acertou. Então, tem 3 partezinhas brancas. Então, o 3 vai lá em cima. De um total de quantas partes? De 12. Então, 12 fica embaixo. Então, meu numerador, que é o lá em cima, é 3. 12, que é o denominador, fica embaixo. 3 dozeavos. Agora, vamos ver essa outra figura aqui. Olha, esse círculo foi dividido em quantas partes? Qual é a pergunta? Vamos ver qual é a pergunta? A fração correspondente à parte colorida é? Agora é a parte colorida. Antes o exercício pedia em relação à parte branca, agora está pedindo a parte colorida. Então, você tem que contar a parte colorida aí, como se você fosse retirar essa parte colorida desse todo aí. Como é que fica, então, essa fração? Se você falou 2 terços, você acertou, porque temos 2 pedaços amarelos, coloridos, que fica em cima, que é o nosso numerador, e o total de partes fica embaixo, que é o nosso denominador, que é o 3. 2 terços. E esse exercício aí, a fração correspondente à parte colorida é? Se você falou 3 sextos, acertou. Então, temos 3 partes coloridas que fica lá em cima, que é o nosso numerador, e a parte total fica embaixo, porque tem 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 fica embaixo. 3 sextos. No próximo vídeo, você aprenderá mais um pouco sobre frações. Até! Tchau!